primeira coisa que eu pensei foi o que eu ia poder fazer como padre para servir e atender as pessoas. Então, a primeira coisa que eu já fui correndo comprar alguns equipamentos, né, para poder fazer as missas online. E já pensei, quando será que a gente vai voltar? Foi isso que me veio assim. Quando chegou o domingo, que eu assisti à missa e eu vi que eu não ia receber Jesus naquele momento, eu senti uma tristeza tão grande que eu não conseguia parar de chorar. Como que vai ser? Nem sempre a gente tem todo mundo a mesma religião dentro de casa, né? Ou tem um espaço para poder fazer isso, acompanhar a missa do jeito que você gostaria de fazer. Como que ia fazer, em que lugar da minha casa, porque eu provavelmente ia fazer isso sozinho, né? Que a casa de Deus, a nossa casa que nós temos aqui, isso faltou um pedaço de mim muito tempo, né? Eu sentia falta de vir na igreja, das nossas missões aqui, nossa missão na igreja. Isso me abalou bastante, né? Eu fiquei bem frustrado realmente. Eu me senti triste, né? Quando eu tive essa notícia, né? Porque a igreja é a nossa casa, né? É como se fosse a nossa segunda casa, né? É um lugar que você encontra a sua comunidade, o pessoal, você quer rever o pessoal. Foi o que a igreja fez, né? Embora estava fechada, mas nós estávamos online, as missas pelas redes sociais, que foi muito importante, né? As intercessões, as orações, o povo orando, pedindo a Deus. Então, graças primeiro à oração, né? E a união da igreja nesse tempo, né? Com todo esse sacrifício, dificuldade, a gente acreditou que Deus estava intervindo, né? Não era a mesma coisa. Eu não me sentia abençoada vendo pessoas. Foi muito difícil porque pensar, né, na gente estar em casa e ser tudo diferente, estar essa distância, né, das pessoas que a gente ama, de não poder abraçar, então e tudo ia passar muito rápido. No máximo, um mês seria tudo resolvido. Fiquei triste, porque a gente precisa da igreja. É meu tudo, é minha vida. A igreja é tudo para mim. Foi preocupante, né? Porque a gente costuma vir todos os domingos para cá participar da missa, seja tocando igual mas faz parte do Ministério de Música ou em outras comunidades, ou aqui mesmo sem tocar. Foi preocupante porque a gente como se faltasse um pedaço da gente, assim, faltando um domingo, dois. A gente não tem uma semana legal sem missa, né? Então, de certa forma, foi preocupante. Então, a primeira coisa que eu pensei foi como que vai ser a Semana Santa. Para mim foi tudo muito rápido, porque eu lembro que primeiro era uma história de algo que estava acontecendo muito longe, tudo muito distante. Daí, numa segunda-feira, eu estava tocando na comunidade de São José. Daí eu vi umas 3 ou 4 pessoas de máscara e eu pensei, nossa, será, né? Que exagero. E aí eu acho que 1 ou 2 dias depois foi decretado a pandemia e o lockdown. E eu acho que isso tudo me assustou bastante. Que ninguém podia falar em Jesus. Se alguém falasse de Jesus, eu já começava a chorar. Eu passei o dia todo desagora, eu fiquei muito mal. Então, o que deu para compartilhar com alguém dentro de casa eu fiz. Meu avô, por exemplo, a gente já acompanhou bastante missa pela televisão junto no começo. Mas foi mais aflição, assim, dentro de casa, como que ia ser acompanhar a missa. Na minha casa tem minha mãe, né? Também participa, então foi um pouco mais fácil, foi um pouco mais tranquilo. Mesmo assim, não ter o físico, a presença foi meio desconfortável, entre aspas. Sem comungar e sem vir presencialmente, foi coisa de 6 meses. Fiquei uns 2, 3 meses sem comungar. Eu senti muito ruim, né? Eu senti uma sensação desagradável, né? Porque sempre acostumado a jejuar todos os domingos, né? Que eu faço daí já é um hábito do nosso, né? Meu. E senti muito mal. Senti a necessidade de alguma coisa. Ela está falando alguma coisa para mim. Mesmo a igreja fechada, mas não deixamos de orar. Pelo contrário, que rezamos bastante. Olha, o tempo que a igreja ficou fechada, eu fiquei sem a comunhão, né? Uma tristeza interior, né? Porque realmente é muito triste deixar de comungar, né? E a gente comunga, foi comunhão espiritual, mas a grande graça está na igreja, né? Tava com saudade também de vir, então eu sempre tava aos poucos, né? Me cuidando também, tinha que preservar a minha saúde, né? Também tinha que pensar nisso, mas na medida do possível eu tava sempre vindo. É um sentimento de tristeza, de vazio, né? Porque a casa de Deus é um lugar de encontro, né? Onde as pessoas se sentem acolhidas, onde elas vêm buscar uma esperança, né?
Então você vê um lugar onde é um encontro, uma esperança vazio, é muito triste, né? Eu achei que eu ia morrer sem a missa. Eu precisava vir da missa. Isso faz muita falta para mim. Eu cheguei a propor para o padre de ficar escondidinha num cantinho e ninguém me visse para assistir a missa. Até o primeiro dia que ele falou, pode vir, eu comecei a vir naquele dia. Muito assim difícil porque eu estava começando a servir como cerimoniária, então é algo que eu amo no meu coração, e saber essa notícia que a gente não poderia mais servir da pandemia, então mudou muito, mas graças a Deus Foi passando o tempo e cada vez a gente viu que a coisa era maior do que eu pensava, e muito maior. Chegou a hora de a gente nem acreditar que existia esse vírus. O que mais eu senti falta foi do trabalho, porque o trabalho faz parte da minha vida, de vir domingo nas missas, que seria uma rotina também que a gente faz todos os domingos. No começo eu senti uma tristeza, depois eu senti no meu coração uma esperança e me veio assim o sentimento de que era uma oportunidade da gente descobrir novas formas de estarmos juntos, né, em comunhão. Da união da gente aqui na igreja, do grupo, muita coisa, a nossa liberdade, pra gente viver, né? Foi fácil, né? Mas a gente, como tinha que atender os regulamentos, né? Na verdade, da vigilância sanitária, de não poder participar, e justamente em função do problema do Covid-19, a gente teve que aceitar, né? Não foi fácil, mas a gente teve que aceitar, né? Com as celebrações também começou a ter pela online, né? E a gente de casa participando, mesmo sem tomar a Eucaristia, mas a gente estava participando. De certa forma foi legal porque a gente estava consciente que não estava prejudicando ninguém, nem se prejudicando. Como eu sou da PASCOM, eu pude estar presente durante as celebrações que eram transmitidas, e isso para mim foi uma bênção, um chamado, que enquanto tantas pessoas estavam longe, eu pude estar por perto, e não só com a bênção de poder comungar também, né? Mas também de poder transmitir, de poder levar, ser um instrumento de Deus na evangelização e levar a imagem, o som e a transmissão para as pessoas que, infelizmente, por conta da pandemia, não poderiam estar por perto. Nunca imaginei de ver as portas da igreja fechadas e a gente não poder pisar dentro da casa de Deus, que está sempre aberta, infelizmente sempre vazia, e a gente vê muita coisa ruim na internet, então a gente precisa começar a ver coisa boa na internet, que a palavra de Deus ela precisa estar na internet com muito mais peso, com muito mais força do que tanta coisa ruim que a gente vê. Então eu senti muito forte esse chamado, por isso que eu me dispus a ajudar, mas assim, ao mesmo tempo foi muito triste ver a igreja vazia, acho que 2 meses sem ninguém vindo. Eu me senti privilegiada, mas ao mesmo tempo não merecedora. Aí teve um outro padre que só uma palavra ele disse, e foi fantástico o que ele me disse. Ele falou assim: Cleide, Jesus está dentro de você. E eu lembrei da minha primeira comunhão, a primeira vez que eu recebi Jesus Eucarístico. Eu falei: nossa, Jesus, me perdoe, porque Jesus está dentro de mim desde a minha primeira comunhão. Meu Deus do céu, como assim a gente não percebe isso? Precisa alguém falar? Eu acho que mostrou ainda mais pra gente, que é coisa que às vezes a gente fala até como clichê, mas que a gente tem Deus na nossa casa. A gente pode fazer da nossa casa também um lugar santo, um lugar sagrado. Você tornar a sua casa num lugar espiritualizado, né? Tem um clima mais cristão, mas eu posso levar um pouco da igreja para minha casa. A união das pessoas. Se unimos muito nessa fase difícil ali. Pessoas se agregaram mais, as famílias ficaram muito unidas, né? Um cuidando do outro. Chamou mais para a unidade. Eu acredito que depois dessa pandemia, quando voltar aos tempos mais normais, né? Quer dizer, o normal no sentido que antes era normal, a gente corria muito, era coisa toda. Então essa pandemia a gente baixar mais a bola,
ser mais humilde, pisar mais firme no chão e falar que, ó, eu preciso de você. Então essa é a grande lição, né? Que a gente tem que ter a fraternidade. Então essa pandemia, do melhor que a gente tem que tirar é isso, unidade. A gente baixar mais a bola e ser mais humilde. Eu acho que a lição que a gente tira é a gente prestar atenção aos pequenos detalhes, né? Porque às vezes a igreja tem muitas missas e estão vazias, né? Então a gente tem que aproveitar cada missa como se fosse a nossa última missa, né? Como faz falta a união, como estar junto é necessário e o abraço é muito importante. Superação e saber que Deus, que a igreja, ela é a nossa casa, a igreja é a nossa família. Olha, eu achei que ela ia unir mais as pessoas, mas pelo que eu estou vendo dia a dia, não resolveu muito não. Que o ser humano tem um pouco de humildade um pelo outro e um pouco mais de amor pelo próximo e tem um pouco mais de calma, que o povo está muito acelerado. Primeira coisa é sobre desenvolver a criatividade para evangelizar, né? Não ficarmos assim acomodados naquilo que a gente já tem como modelo estabelecido. Sair um pouco da nossa zona de conforto, acredito que isso foi muito positivo. E eu percebo que isso mostrou muito a unidade da igreja, né? A nossa palavra cresceu, a nossa paixão era um desejo já muito antigo, e isso se fortaleceu muito, e eu vi que houve muita unidade, né? Eu fiz vários apelos, né? E as pessoas foram respondendo, né? Com muita generosidade. Eu acho que mais temor a Deus, mais fé, mais temor a Deus, pra gente caminhar mais junto com Ele, se pegar mais na mão. Jesus. A gente começa a perder os parentes com essa doença e você vê que realmente a gente não pode ter de maneira algum orgulho ou achar que é o tal, que não tem grande nem pequeno diante dela. Que se você vê mesmo, foi uma lição de vida não só para os pequenos, mas para os grandes, que viu o resultado que essa pandemia deixou aí de resultado negativo de mortes. Acho que a melhor coisa é para a gente dar valor no que a gente sempre teve e nunca, às vezes, levava a missa de forma indiferente, é uma coisa que a gente vem sempre, a gente não para pensar quão importante que é. Isso nos fez valorizar ainda mais o que deveria ser o mais importante da nossa vida, e também que com a tecnologia a gente consegue inovar formas de evangelizar que antes não passava pela minha cabeça, pelo menos. Valorizar as pequenas coisas, sem dúvida. É pensar que cada missa, realmente, a gente celebra de novo o sacrifício de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte. Então, a gente precisa valorizar melhor isso, valorizar mais a nossa família, as pessoas que estão próximas da gente, o serviço a Deus. Não faz falta você ir no shopping, no cinema. Chega uma hora que você não sente mais falta. Agora, estar com Deus, a gente sente. Vamos manter a fé, um final de ano abençoado para todos. Vamos seguir em frente, que 2021 vai ser bem melhor do que 2020. Senhor,
Venha